E aí, pessoal, do Tópicos da Matemática. Fuzileiro Naval 2019, questão de número 28 para você aí na tela. Uma aeronave decolou sobre um ângulo de 30 graus em relação à pista. Após percorrer 100 metros de distância no ar, nessa mesma angulação, qual a sua altura em relação à pista? Bom, pessoal, vou fazer a questão 28 com você ao mesmo tempo, tá legal? Não vou deixar pronta que eu quero fazer essa figura com você. O maior erro que os candidatos desse concurso podem fazer com essas questões de trigonometria, isso é uma questão de trigonometria, primeiro, fazer o desenho de forma adequada e, principalmente, colocar os valores que a questão forneceu no desenho feito também de forma adequada. Tudo bem? Então, por esse motivo, eu vou fazer a figura junto com você, para que você consiga, para você que tem dúvida, consiga entender todos os aspectos dessa solução. Então, ele diz no enunciado que uma aeronave decolou sobre um ângulo de 30 graus em relação à pista. Então, a gente já sabe, né, que a pista ela tem o formato de uma linha horizontal. Então tá aqui a pista, tá certo? Então tá aí a pista. E este avião, de acordo com o enunciado, ele decola sobre um ângulo de 30 graus. Tá legal? Então a trajetória deste avião, ela forma um ângulo de 30 graus com a pista. Então deixa eu colocar aqui, ó, pista. Então o avião decola formando um ângulo de 30 graus em relação à pista. Tudo bem até aí? Aí vamos lá. Ele diz o seguinte, olha, após percorrer 100 metros no ar, lembra que ele decolou. Então, no ar, ele vai percorrer quanto? Ele vai percorrer 100 metros. Então, aqui, olha, vamos marcar, por exemplo, na figura, esta distância que aqui está de 100 metros. Tudo bem? Então, ele percorreu no ar uma distância de 100 metros. E ele pede para nós calcularmos a altura do avião em relação à pista. Então ele quer a altura, tá aqui, ó, a altura do avião em relação à pista quando este avião percorreu no ar 100 metros. Tudo bem isso? Então tá aí, você chegou, montou a figura desta forma, tá aqui bonitinho para você resolver essa questão. Mas antes, por que isso é uma questão de trigonometria? Primeira coisa que você tem que lembrar a altura, galera, por definição, é um segmento de reta que forma com o lado que ela intercepta um ângulo de 90 graus, correto? Então a altura, ela forma um ângulo de 90 graus em relação ao lado que ela toca. Tudo bem? Perfeito. Então você já percebeu o aparecimento de um triângulo retângulo. Sim? Tudo bem. E aí é que vem a dica. Por que isso é uma questão de trigonometria? Bom, galera, sempre que você tiver um triângulo retângulo e um desses ângulos desse triângulo retângulo for 30, 45 ou 60, você tem aí o triângulo retângulo e você vai aplicar aí as ideias de seno, cosseno e tangente. Então, repetindo, sempre que você tiver um triângulo retângulo com um dos ângulos internos medindo 30, 45 ou 60, o que você vai usar? Seno, cosseno ou tangente. As razões trigonométricas de um triângulo retângulo. Perfeito? E Anderson, beleza. Qual dessas relações, seno, cosseno ou tangente, eu vou usar para resolver essa questão? Então, quem vai te dizer isso é a figura.
Então aqui você tem um ângulo de 30 graus, você tem o cateto oposto ao ângulo, tá certo? Que é o H, sim? E você tem a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o 100. Então você tem cateto oposto ao ângulo de 30 e você tem a hipotenusa desse triângulo retângulo. E aí eu te pergunto, qual é a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto com hipotenusa? Eu ouvi daqui. Muito bom. É o seno. Então você vai aplicar a razão trigonométrica seno, correto? Mas seno de que ângulo? De 30 graus. Então o seno do ângulo de 30 graus é a razão, a divisão do cateto oposto a esse ângulo, que é o H, dividido pela hipotenusa deste triângulo retângulo, que nós percebemos que vale quanto? Vale 100. Sim? E aí, galera, você tem aquela tabela de valores notáveis que você precisa saber de cor. Tá legal? Então, para você que esqueceu, eu vou colocar aqui bonitinho para você. Só o valor que nos interessa. O seno de 30 vale meio. Tá certo? Anderson tem que saber isso, né? Anteontem. E aí, molezinha, ó. Então, qual é a conclusão que a gente chega, galera? Então, a gente chega à seguinte conclusão. Que o H sobre 100, H sobre 100, corresponde ao seno de 30, que vale quanto? Que vale meio, perfeito? Você pode multiplicar cruzado, correto? Multiplicando cruzado, nós temos 2H. 100 vezes 1, que dá 100. Então, a conclusão que a gente chega é que a altura deste avião em relação à pista, esta altura, ela é de 50 metros. E 50 metros é o que está estampado na alternativa da letra A. Letra A é a resposta correta dessa questão 28 da prova Fuzileiro Naval 2019. Perfeito?